Logo depois, Jesus começa a contar a parábola do joio. A parábola do joio do trigo, é uma parábola que está dentro desse mesmo contexto. Ele emenda uma na outra. O verso 24 diz assim: Então Jesus passou a lhes contar outra parábola. A ideia é a mesma, a sequência, é uma encadeada na outra. Então, para a gente entender a parábola do joio, a gente tem que continuar com esse mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio da parábola do semeador. E a trama é muito interessante. A ideia é um semeador foi e, na verdade, o dono de uma terra semeou trigo na terra. E depois, de noite, enquanto ele estava dormindo, um inimigo foi lá e semeou joio no meio do trigo. E as duas plantas são muito parecidas. Essa figura que a gente vê aqui, ó, que é o lado esquerdo é o trigo e o verdinho aí do lado direito é o joio. São muito parecidas. E aí os seus trabalhadores disseram assim: olha, você quer que a gente arranque o joio? Ele diz: não vamos fazer isso para não arrancar trigo junto com o joio. Vamos esperar, porque depois que eles estiverem com o fruto maduro para a colheita, a gente consegue diferenciar melhor o joio do trigo. E aí a gente arranca o trigo para um lado, o joio para o outro. E essa é basicamente a história. E dentro disso carrega coisas muito profundas também, como a do semeador. Qual então o significado da parábola do joio? Algumas pessoas têm uma tendência a olhar para essa parábola de uma forma mais interna, ou seja, o joio ele significa aquelas pessoas que são escândalo dentro da igreja. Então, costuma dizer assim: calma, Jesus já avisou que vai ter joio no meio do trigo. Então, Jesus estaria nos preparando para essa ideia do mundanismo dentro da igreja, do pecado, do escândalo dentro da igreja. Então, estaria muito mais ligado à disciplina eclesiástica. Então, olha, a gente sempre vai ter joio no meio da igreja, sempre vai ter gente que é ruim no meio ali do povo de Deus. Então, calma, não precisa se escandalizar por causa disso, Jesus já avisou. Só que essa é uma interpretação um pouco equivocada. Por quê? O verso 41 fala assim que o joio foi semeado no reino, a semeadura foi no reino, o trigo esse campo vai significar isso. Só que no verso 38 há uma explicação explícita de Jesus que o campo é um mundo. O reino de Deus, e aí é que entra uma visão equivocada das pessoas, que muitas vezes as pessoas confundem a igreja com o reino de Deus. A igreja é o posto avançado do reino de Deus. A igreja é um agente do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está espalhado sobre toda a terra. Não se limita só à igreja. O reino de Deus está onde Jesus está reinando, e ele reina sobre toda a terra. E a ideia, então, do trigo, ou do joio sendo semeado no meio do trigo, está muito mais ligado ao mundo todo do que simplesmente à igreja. É claro que a gente vai ter isso dentro da igreja, mas ele não está limitado só à igreja. Então, Jesus está contando uma parábola da relação do reino com o mundo. E a ideia dele é a seguinte: nessa propagação do reino, o reino vai crescer como uma semente, vai crescer para uma planta frutífera, mas no meio da corrupção. Esse trigo vai estar semeado no meio de joio e os dois vão crescer juntos. Então, essa tensão que ele está querendo ensinar aos seus discípulos é que sim, a vinda do Messias vem para semear o reino de Deus, mas o joio não vai ser extirpado neste momento. Vai chegar um dia que a corrupção vai deixar de existir. Mas até esse dia, a corrupção vai coexistir com o reino de Deus e vice-versa. E nós vamos ter que lidar com essa tensão até o dia final. No dia final, os anjos vão tratar de separar o joio do trigo, mas até lá, nós vamos conviver. Nós vamos dormir com esse barulho, vamos dizer assim. Então não é para a gente ficar neurado, não é para a gente perder o sono, porque nós estamos vivendo num mundo corrupto. O mundo corrupto vai existir até o dia final. Então nós vamos conviver com isso e nós vamos avançar com isso. Lembrando que o solo bom vai existir e nós vamos ver grandes colheitas, mesmo que a gente conviva com o joio no meio do trigo. As duas coisas não, uma coisa não elimina a outra. E assim, ele está sossegando o coração dos seus discípulos naqueles dias, porque eles estão vendo ali a mensagem do evangelho sendo semeada e corrupção no meio disso. Prova disso é o próprio Judas, no meio do grupo dos 12, um joio ali plantado. Mas eles não eram para esquentar a cabeça com isso e continuar semeando, porque essa era a vontade de Deus. Bom, e aí Jesus vai fechar essa série de parábolas que ele vai contar agora, algumas parábolas que ele vai dizer especialmente para os seus discípulos. São pequenas parábolas, às vezes de uma pequena frase, mas também ricas no seu conteúdo. Nos versos 31 e 32, a parábola do grão de mostarda, onde Jesus vai falar que a menor semente de todas
vai crescer numa grande árvore. Na verdade, árvore aí, na verdade, é um grande arbusto. Esse tipo de mostarda é uma mostarda específica, não é essa mostarda que a gente costuma comer aqui no Brasil. É uma mostarda específica lá, uma variedade que sim crescia em grandes arbustos e que sim os pássaros aninhavam nelas. E o que ele está querendo dizer é que, olha, lembrando que os discípulos estão tensos, porque eles não estão vendo aquelas previsões messiânicas dos profetas todas se cumprindo. Então Jesus está querendo mostrar para eles, olha, o começo é pequeno, calma, a coisa vai crescer. As nações vão vir até o Cordeiro, mas por enquanto ainda é uma pequena semente. Então pode continuar semeando, porque tem um começo pequeno, mas vai se tornar o maior de todos os reinos. E esse reino, nada vai subsistir a esse reino. E é o que a gente vê hoje. Impérios vieram, passaram, mas a igreja continua se espalhando sobre a face da terra. Depois a parábola do fermento. Ele diz que o reino de Deus é como um fermento que alguém coloca ali no meio da massa e ali ela cresce e toma conta da massa toda. A ideia de uma ação silenciosa. O reino não vem tocando trombetas. O reino vem como o fermento que se mistura ali, mas é silencioso. Você nem repara, quando você joga o fermento ali, ele logo desaparece no meio da massa. Você não consegue distinguir mais, você só vê massa, você não vê fermento mais. Mas aí ele vai crescendo, 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 crescendo e toma conta de tudo. Ele é radical, não fica nada sem a influência do reino de Deus. É isso que vai acontecer. Então, é isso que ele está querendo dizer aos seus discípulos. E depois algumas parábolas pequenas, essa sim, dizendo só para os discípulos, né? As outras ele ainda vai contar para outras pessoas, para a multidão, mas essas são parábolas mais particulares. Tesouro oculto no campo, ou seja, a pessoa foi ali, viu um tesouro oculto e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. E ele está querendo mostrar ali com essa parábola que uma pessoa, quando recebe o evangelho, muitas vezes, para as outras pessoas em volta, pode parecer, puxa vida, mas você vai passar para a lei dos crentes, né? Não é assim que costumasse dizer? Que isso? Que decisão é essa que você está fazendo? Você é doido? Você vai entregar sua vida para Jesus? Você vai abrir mão de tudo que você tem para seguir Jesus? Mas quem descobre quem Jesus é e o que o evangelho é, abandona tudo, porque sabe que está encontrando a coisa mais preciosa do mundo, ainda que as pessoas achem que é loucura esse passo que a pessoa está fazendo. Depois ele fala da pérola de grande valor. Aqui ele está mostrando que, olha, quem vai comprar uma pérola, as pessoas que negociam pérolas, quando elas não negociam de qualquer jeito, elas olham, elas pegam com uma lente especial e vão analisar aquela pérola de todas as formas possíveis. E ao analisar, elas percebem que é a coisa mais preciosa do mundo. Se por um lado, a parábola do tesouro oculto no campo parece ser assim, olha, a pessoa está fazendo a decisão mais impensada do mundo. Por outro lado, aquela pessoa que está negociando aquela pérola, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela é especialista em pérolas e ela não abre mão, porque por mais que a gente vá analisar, mais encantado a gente vai ficar com essa pérola, com o evangelho. E depois ele conta a parábola da rede com os pescadores, que traz peixes bons e peixes ruins. Está muito associado à parábola do joio e do trigo, onde os pescadores no final vão separar os peixes bons e deitar fora, jogar fora os peixes ruins, e ele vai associar isso ao dia final, e ele vai mostrar que sim, tem juízo. Porque muitas vezes quando a gente está pregando o evangelho, talvez essa fosse a preocupação de Jesus com seus discípulos, ele está contando essa parábola só para os discípulos, é a preocupação de, puxa vida, nós estamos fazendo tudo isso de bom e essas pessoas lutando contra a gente e nos atacando de tal forma, onde é que está a justiça nisso? E Jesus está falando através dessas parábolas, haverá juízo. Haverá juízo. Quem seguir a Jesus vai ser colocado do lado de Jesus e quem rejeitou a mensagem do evangelho vai ser lançado fora e ali haverá choro e haverá ranger de dentes. Não se preocupem, preguem o evangelho e deixem o juízo com o justo juiz. Pronto, Jesus chega ao final das suas parábolas e uma pergunta ele faz aos seus discípulos, dizendo assim, vocês entenderam as parábolas? E aí eles são ligeiros para dizer assim, sim, entendemos. Tenho minhas dúvidas se eles estavam realmente entendendo tudo naquele momento. E aí ele diz assim, olha, um escriba versado nas coisas do reino dos céus é como um pai de família que tira do depósito coisas novas e coisas velhas. Ele vai questionar o sim rápido dos seus discípulos com uma pequena parábola. E aí ele falando desse escriba versado no reino dos céus, os escribas eram os que ensinavam
a palavra de Deus, a Torá, para outras pessoas. E ele está colocando os seus discípulos agora nessa posição. Olha, vocês são os escribas versados no reino dos céus. Ele não estava comparando ele com os escribas que estavam rejeitando o evangelho. Ele estava mostrando assim, olha, vocês são os escribas da nova aliança. Dessa nova aliança que eu estou trazendo, desse novo reino que eu estou estabelecendo. E aí, esses escribas, a posição de vocês é como um pai de família que tira do depósito coisas velhas e coisas novas. Olha, quando a gente pensa em depósito, coisas novas e velhas, muitas vezes a gente pensa lá da roupa, não se põe remendo novo em roupa velha, a gente pensa logo numa coisa assim, mas depósito, nesse caso aqui, era o cômodo da casa onde se guardavam os mantimentos, onde o mordomo da casa cuidava dos mantimentos do seu senhor e fazia questão de que os filhos e a casa do seu senhor e sua família ficassem bem alimentados. Essa era a ideia do depósito. Então esse pai de família que tira do depósito a comida para os seus filhos e coloca na mesa ali coisas novas e coisas velhas. O que seriam coisas novas e coisas velhas? Jesus está ensinando novo, coisas novas, coisas preciosas do reino de Deus. Mas eles não rejeitariam as coisas antigas. O Antigo Testamento continuava com coisas preciosas, muita comida boa para ser servida. Mas eles acrescentariam a isso tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Então, se os discípulos queriam ser bem versados nas coisas do reino dos céus, eles precisavam adicionar aquilo que eles já haviam recebido de bagagem da Torá, do Antigo Testamento, colocando também tudo aquilo que estavam recebendo de Jesus. E agora sim, eles conseguiriam alimentar as pessoas e alimentar os discípulos que eles precisavam formar. Então esse é o ensino que aí Jesus vai fechar com isso, e com isso é um convite aos seus discípulos. Olha, agora eu venho alimentando as pessoas. Vocês agora, versados no reino dos céus, vão ser aqueles que vão alimentar as pessoas a partir do meu ministério. Pronto, aí chegamos nessa final da nossa primeira parte das parábolas, porque ainda vamos trabalhar um pouco mais falando na aula seguinte sobre a interpretação das parábolas. Como que a gente trabalha de uma forma geral essa interpretação das parábolas. Falamos um pouco aqui, mas ilustrando um pouco sobre essas parábolas de Mateus 13. Vamos abrir esse leque um pouco mais, então fique ligado na próxima aula para a gente continuar essa jornada crescendo com Jesus, o homem que mudou a história da humanidade.